Em depoimento na CPI da Covid-19, a advogada Bruna Morato, que representa médicos e ex-médicos da Prevent Senior, declarou que os profissionais que se negassem a receitar e entregar o kit Covid aos pacientes eram demitidos. Também disse aos senadores da comissão que teve o escritório em São Paulo invadido e vasculhado há poucos dias. Em um dossiê enviado à CPI, ao qual a Jovem Pan teve acesso, os profissionais acusam a operadora de saúde de utilizar cobaias humanas para testar medicamentos comprovadamente ineficazes. Também consta do dossiê que foram ocultadas mortes de pessoas submetidas a este tipo de procedimento e orientação dos profissionais a não avisarem os pacientes que estariam recebendo esses fármacos. A direção da Prevent Senior nega as acusações e diz que o dossiê apresentado à comissão é fruto de dados roubados e manipulados. A empresa pediu que a Procuradoria-Geral da República também investigue o caso. É justamente o tema da gente trazer aqui para a discussão, para a nossa roda de debate. Serrão, você começa hoje. Como é que você viu essas acusações? Olha, toda acusação, saudações meus amigos e amados haters, tem que ser investigada. Já que você fez publicamente, apresentou algo tão grave, isso tem que ser apurado com todo o rigor. Mas, antecipadamente, eu que sou um observador de mercado financeiro, eu sinto que nesse caso da Prevent Senior temos um componente grave de politicagem e de sabotagem econômica explícita. Há interesse, tem políticos agindo em nome de duas outras grandes empresas de plano de saúde que querem conquistar esse mercado de idosos que a Prevent Senior tem e usar todo o argumento possível para tirá-la do mercado e ganharem dinheiro em cima disso. É isso que está muito evidente, isso é um fato muito grave, isso é assustador. De novo, no Brasil, o modelo Gestapo, né? A polícia estatal, a máquina moedora de gente, a destruidora de reputações que tem sido essa CPI do Covidão, atacando para desmoralizar uma empresa. Isso não é bom para o Estado de Direito. Isso não é legal para nenhuma burocracia, para nenhuma democracia e também é péssimo para o desenvolvimento econômico sério de um país que tem uma empresa aí no mercado acionário. Então, notícias negativas contra a Prevent fazem com que as ações dela caiam, seus investidores tenham prejuízo. Isso não é bom para um país que está tentando, a todo custo, ser capitalista. Então, todas essas denúncias têm que ser vistas com muito cuidado e tem que ter uma apuração rigorosíssima. Será aberta uma CPI também na Assembleia Legislativa de São Paulo para tratar do assunto e o Ministério Público Federal já entrou com uma investigação sobre o caso. É inevitável, o dano já foi causado. Lamentável que nessa história toda morreram pessoas de Covid ou com Covid ou por Covid, com tratamentos que agora estão sendo questionáveis e tratamentos que foram preventivos ou que não tiveram eficácia ou tiveram eficácia. Também tem que olhar quantos foram curados nessa história toda. Então, é um assunto para ser tratado com toda a calma e não pela verve meramente opinativa do jornalismo tupiniquim. Muito bem, Bruna Torlai, boa tarde para você. Eu quero saber a sua opinião sobre todas essas acusações. Boa tarde, Paulo e os demais colegas. Eu achei interessantíssimo isso que o Serrão acaba de dizer, porque já na semana passada, a Janaína Pascoal havia sinalizado para essa disputa de bastidores, entre outras concorrentes da Prevent Senior, que teriam de fato interesse em, de alguma maneira, viabilizar uma demonização da empresa para faturar, ficar com os seus clientes, com a sua clientela, né? E no caso da Janaína Pascoal, foi um tweet muito sensível, porque ela disse o seguinte: o problema é que a Prevent Senior, ela cobra metade do preço do que as suas concorrentes. E no final das contas, se a Prevent Senior tiver a reputação destruída e perder a sua respeitabilidade, a consequência disso é que a gente vai ver muito velhinho na fila do SUS, né? Então, essa foi a preocupação que ela demonstrou, porque ela percebeu aí que tem essa articulação por trás. E por essa razão, Paulo, eu vi com muita desconfiança o discurso de hoje. E por que eu vi com desconfiança? Porque, infelizmente, a gente está num momento no Brasil que a gente tem de ver quem é a pessoa e quais são as suas simpatias políticas antes de verificar o discurso que ela nos apresenta, né? Eu gostaria de poder
confiar, assim, de primeira no discurso da advogada, mas o discurso dela é uma repetição das teses que a CPI havia antecipado. E aí fica tudo muito estranho, né? E por que os médicos não estavam lá? Mas os médicos estão preocupados com perseguição. Pô, eles têm uma responsabilidade. Se a Prevent Senior fez tudo isso de que ela é acusada, isso é algo tão grave que um médico que faça jus ao juramento de Hipócrates que eles fazem ali no final para receber o seu diploma, teria obrigação moral de comparecer à CPI e tal. Agora, o que a gente vê? A gente vê ali uma advogada com um discurso que interessa a CPI, com essa suspeita de que há problemas assim de disputas políticas entre concorrentes da gigante que é a Prevent Senior, né? Esse ponto compromete um pouco as informações que foram levadas à CPI. Concordo com o Serrão na questão de que isso deve ser investigado, sem sombra de dúvida, mas a gente tem que ter parâmetro, né? A partir do momento que a gente tem uma pessoa que repete discurso dos adversários políticos do Bolsonaro, eu já fico com o pé atrás, tá? Eu não confio, eu fico com o pé atrás. E eu passei amanhã, confesso para vocês, que enquanto eu ouvi o depoimento, eu fiquei procurando, querendo saber quem era advogado. Eu fiquei procurando informações sobre ela. Porque, infelizmente, no Brasil, hoje, a gente é como a Luana Araújo, quando ela foi depor na CPI, né? Se apresentou como pesquisadora, como isso, como aquilo, e quando você foi ver o passado dela, é uma militante, né? E aí você fala, pô, ela é uma militante, o que ela falou aqui tem algum valor? Não sei. Então, eu digo aqui com todas as letras, Paulo, eu estou muito desconfiada do formato e do conteúdo do que foi falado na CPI em vista da politização absurda que tem sido feito em torno de tudo que diz respeito à pandemia. Muito bem, produção, coloca o Piperno aqui para mim no nosso telão, na nossa tela aqui. Piperno, boa tarde para você. A Bruna ficou com um pouco de pé atrás em relação a toda essa disputa de mercado que existe nessa área, justamente com esse depoimento. Eu quero saber, o que essa disputa dentro do mercado pode afetar a credibilidade dessas acusações? Boa tarde, Paulo, colegas e os nossos ouvintes. Bom, veja bem, Paulo, da mesma forma que eu sou absolutamente contrário a tratamento precoce, eu também abomino a questão da condenação precoce. O problema é que essa questão que envolve a Prevent Senior, ela tem sido recorrente. Então, as suspeitas só aumentam. Repito, eu acho que tudo isso tem que ser muito investigado. Ainda é prematuro para que se condene a empresa. Mas é evidente também que cada um que aparece por lá vai deixando novas pistas, elementos, e isso inclui até mesmo um dos sócios da Prevent Senior, que foi um dos depoentes aí na semana passada, aquele mesmo que, inclusive, admitiu que a empresa depois acabou alterando códigos, protocolos, o que deu ainda mais margem para que mais pessoas tivessem muita dúvida sobre os métodos, digamos, não tão ortodoxos que a empresa tem adotado nesses últimos tempos. A gente está falando de uma empresa que, entre outras coisas, ela produziu relatórios, ela produziu dados que foram depois, inclusive, coletados aí por partidários aí do presidente, inclusive estatísticas, resumos de estudos que foram, inclusive, divulgados em redes sociais pelo próprio presidente da República e pelos seus filhos. E, a partir disso, a gente viu, então, vários personagens naqueles vídeos que foram exibidos na semana passada e, novamente, hoje, meio que se congratulando aí do feito de terem esses dados, então, retuitados aí pelo presidente, mencionados em estudos até pelo doutor Didier Raoult, a ponto de um deles, assim, num momento do auge, né, da presunção, dizer que não, olha, estamos produzindo dados que estão mudando a história da medicina, então precisamos realmente checar tudo isso, precisamos de novo fazer um pente fino em tudo. Então, era uma turma que estava embevecida, né, pelos 15 minutos de fama que lhes foram concedidos aí naquele momento em que o presidente acabou divulgando isso. E aqui eu não estou fazendo acusação de má-fé ao presidente da República. Talvez ele, um notório defensor aí do tratamento precoce, tenha, de fato, no afã, na ânsia de buscar aí respaldo às suas teses, se empolgado com aquele estudo. Eu também não tenho a menor ideia se foi ou não produzido sob encomenda aí para o Planalto.
o fato é que esses estudos que envolveram os dados produzidos pela Prevent Senior serviram, sim, para que o presidente, num momento de notório posicionamento político em relação a essa questão, fizesse uso deles. Então, agora também, a gente tem que investigar se aquilo que a Prevent Senior produziu e que foi divulgado e que foi disseminado pelo presidente da República e por seus filhos eram, de fato, dados fidedignos. Agora, Constantino, boa tarde para você. Qual que seria a relação do presidente Jair Bolsonaro com isso tudo? Nenhuma, né, Paulo? E isso é o mais difícil de entender. O que está fazendo uma empresa privada com relação médico-paciente autônoma numa CPI circense que é um palanque para lulistas, né? Quer dizer, é tudo muito cansativo, o tempo que se perde na imprensa para falar dessa balela toda, né? E está cansando também essas narrativas anticientíficas em nome da ciência. As acusações são sérias e cadê as provas? Tem que ter prova, né? Um grupo de médicos incomodados não prova nada. Outra coisa, falaram em cobaias, eram usados como cobaias. Cobaias somos todos nós nessa pandemia, ou quem está tomando vacina experimental é o quê? Uma vez que as vacinas, historicamente, levavam 5 a 10 anos para serem desenvolvidas e agora garantiram que quem tomasse vacina não ia ser hospitalizado nem a óbito. 17 mil pessoas já morreram com todas as 2 vacinas no Brasil, segundo estimativas. Já estão falando em terceira dose e por aí vai. Então não somos cobaias também não. Eu debatendo com um médico defensor de vacinas até para adolescentes, ele não gostou do termo cobaia, ele prefere sujeitos de pesquisa. Então tá bom, somos todos sujeitos de pesquisa. É o eufemismo aí que a turma quer, né? Estamos no meio de uma guerra contra um vírus onde se sabe muito pouco. E eu venho clamando por humildade desde o início, enquanto que a turma que fala em nome da ciência fica alçando impostores ao patamar de voz da ciência e caindo em contradição o tempo todo. Quem é o bastião da ciência nessa história toda? É a OMS? Porque eu tenho várias coisas para apontar de incoerência da OMS, ou então de recomendações que a OMS dá que essa turma que diz falar em nome da ciência não segue. Então eu estou perdido, Paulo, nessa história toda. Que história é essa de medicamentos comprovadamente ineficazes? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu quero que alguém me explique o que está acontecendo na Índia. Na Índia, que tem só 16% da população totalmente vacinada, desabou o número de mortes. Nos Estados Unidos, que tem mais de 70% vacinados, ou em Israel, o número de mortes disparou. E aí a turma fala, não, é só os não vacinados. Então caiu a morte por causa da vacina. Aí agora subiu por culpa dos não vacinados. É muito cômodo essa narrativa o tempo inteiro. E a gente não vê a imprensa falando de Joe Biden genocida. Mas o número de mortes voltou para o patamar do final do ano passado. Então é tudo muito pouco científico nesse debate. E as pessoas continuam arrotando ciência sem lidar com os dados, sem lidar com os números, sem ter um mínimo de humildade. Entendeu? É sempre adaptando a narrativa. Não, Israel, o problema é que faltou a terceira dose. Aí daqui a pouco tem o passaporte de vacinação, só vale para quem tem as 3 doses, ou as 4, ou as 8. Então o negócio vai até onde? E não vai fazer com que as pessoas parem um pouquinho para refletir e para terem um pouquinho mais de humildade diante do desconhecido? Porque parece que a Índia incomoda muito as narrativas, porque lá parece que eles adotam aquilo que tem gente terminantemente contra. Ou seja, só vai procurar o hospital quando tivessem com falta de ar, né? Que era a recomendação do Mandetta. É isso? É essa a mensagem? Eu acho meio temerário isso. Então, veja, um pouquinho mais de humildade não faria mal a ninguém. Muito bem, humildade sempre, mas o Ministério da Saúde aqui do Brasil é quem disse que o tratamento precoce não é ineficaz. E as vacinas não são experimentais. Elas já foram aprovadas em caráter permanente pela própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do país, e a gente incentiva a todos mais uma vez a se vacinarem. Piperno me pedindo a palavra, vai lá. Ontem eu vi um jogo de futebol que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, um jogo do Vasco da Gama, né, que voltou a ter público. E aí, alguns milhares de torcedores, né, um grudado no outro, como é típico, né, em plateias aí de futebol, todo mundo sem máscara, todo mundo vibrando aí com a boa atuação do time. Então, é claro que o fato de que as restrições tenham sido relaxadas nos últimos tempos, e também a gente não pode
a gente, né, não pode admitir que realmente elas perdurassem ad eternum. Elas contribuem, de novo, para que a doença acabe tendo um novo ciclo de expansão. Isso aconteceu, por exemplo, depois da primeira onda lá na Europa. A Europa sofreu no início, março, abril, maio do ano passado, ela impôs restrições muito sérias, o número de infectados desabou e, a partir do momento em que houve lá um primeiro relaxamento, esse número voltou a subir. E, infelizmente, é assim. Infelizmente, a gente vai ter que tomar cuidados, talvez por um período ainda muito longo. Infelizmente, a gente vai ter que usar máscara por muito tempo. É, de fato, um mundo novo. Agora, o que não dá para admitir é se imaginar que, nossa, tomar esse monte de coisa aí, esses vários medicamentos, sem nenhuma comprovação, é realmente a coisa mais eficaz do mundo. E, nossa, vamos lançar bastante dúvida em relação à vacina, porque, afinal de contas, a vacina não é cientificamente 100% comprovada. Conversa fiada. Outra coisa, vamos também lembrar que a gente está aqui num país, e esse número é sempre bom a gente ter em mente. O Brasil tem 2,7% da população mundial e tem 12,5% das mortes por Covid, quase 600 mil mortes por Covid, porque o Brasil tratou muito mal a questão da pandemia desde o começo. Aliás, uma pandemia que foi, durante muito tempo, tratada por gripezinha, exatamente por quem deveria liderar a resistência e o enfrentamento à doença. Bruna pedindo a palavra. Olha, eu acho que eu tenho repetido aqui muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas acham que é o seguinte: quando a gente critica o dogma de que a vacina é perfeita, as pessoas acham que a gente é contra a vacina, né? O Piperno está falando isso pela 50ª vez. Quantas vezes for preciso, eu vou repetir isso aqui. A H1N1, a vacina começou a ser desenvolvida em 2011. O primeiro ano em que ela está sendo orientada de maneira segura para bebês é este ano, 10 anos depois. Vacina é a melhor política pública de saúde, tá? Vou repetir com todas as vezes. É a melhor, porque ela é uma política preventiva. E porque ela é a melhor política pública de saúde, os países apostam nela. Contudo, ela demora. É algo que demora para se desenvolver, para chegar a um ponto. As vacinas, qualquer vacina, ela é experimental por pelo menos 5 anos. E não significa que as pessoas não vão se virando com as vacinas que nós temos, mas é evidente que a vacina contra o Covid que a gente vai ter daqui a 5 ou 10 anos será muito mais segura do que as que nós temos hoje. Essa é a discussão. Então não é assim, quem está falando que a gente tem que discutir se as vacinas são perfeitas é contra a vacina. Isso é bobagem. Tá? Isso é bobagem, isso não deveria ser feito, isso é injusto você falar isso. Tá? E um outro ponto, essa expressão, medicamentos comprovadamente ineficazes, muitas vezes a gente fica aqui dando opinião, mas algumas coisas estão acima da opinião, é a verdade científica, né? Então a gente tem, na história da medicina, a linha da medicina integralista, que vem lá da Grécia. Os chineses, vamos falar da China, os chineses até hoje são partidários desse tipo de medicina. E a gente tem medicina cartesiana, que vê o corpo humano como se uma coisa tivesse desligada da outra. E que acha que exercício físico, suplementação e alimentação, não, imagina, vamos na farmacêutica, vamos no alopático. Né? Sendo que isso simplesmente, muitas vezes, mascara sintomas. A verdade é que está proibida uma discussão médica real por causa de interesses econômicos de farmacêuticas. Isso não é esse ano, isso não tem relação com a Covid. Isso faz mais ou menos uns 60 anos. E medicina integralista virou coisa de charlatão. Sendo que medicina integralista, comprovadamente, ela é aquela que garante longevidade, porque as pessoas que seguem as orientações da medicina preventiva, prognóstica, que tem suas raízes lá na Grécia e no Hipócrates, são as pessoas que justamente vivem mais e com saúde, porque tem imunidade. Então, assim, a gente fica aqui dando opinião, mas seria interessante a gente realmente ser humilde e deixar um pouco de lado a nossa opinião e verificar o que a história nos ensinou. A história recente nos ensina que o interesse econômico de muitos grupos aí está se sobrepondo à realidade da história da medicina. E isso é um negócio que não tem desculpa. Bruna, a palavra emergencial, a gente só esclarece aqui, porque justamente acho que o debate gira em torno dessa palavra emergencial. O uso emergencial da vacinação já deixou de acontecer no Brasil, elas estão em caráter permanente. O que a Bruna está dizendo é que justamente elas são novas, recentes e que estão em estudos e ao longo do tempo, com certeza, elas vão se aprimorando cada vez mais. Mas o uso que é utilizado pelo próprio Ministério da Saúde é em relação a isso. No caso do tratamento precoce, a ineficácia
foi dita pelo próprio Ministério da Saúde. Aqui na Jovem Pan, a gente prima sempre pelo debate, sempre, abertamente. As opiniões aqui são dadas, mas a gente aqui também se baseia no que as autoridades de saúde que regem a política de saúde aqui do país dizem. E o Ministério da Saúde disse que o tratamento precoce é ineficaz. Serrão, você. Por isso exatamente que eu vou chamar o nosso velho VAR, para pedir pelo amor de Deus, não usem mais esse termo maldito chamado tratamento precoce. Esse termo é anticientífico, ele não existe. Ele é um termo inapropriado e inadequado. O que existe em medicina é tratamento imediato ou tratamento preventivo ou tratamento inicial. Esse precoce é ejaculação precoce de mentes idiotas que utilizaram isso aí. E teve gente de todos os lados, todas as tendências ideológicas usando. Parem de usar esse termo. Na medicina, esse termo é equivocado. Agora, tratamento antecipado, você pode ter medidas preventivas, claro que tem. O que faz, por exemplo, quem não quer pegar Covid, pegue sol, é a única fonte de vitamina D. Vai permitir com que seu organismo se fortaleça, isso é um ponto fundamental. Junto com a vacina, junto com outras medidas de segurança, isso deveria ter sido adotado. Agora, muita gente veio com a ordem fique em casa, e o fique em casa, muita gente não tinha nem como pegar o sol na base do fique em casa. Então, vamos parar, não vamos usar essa expressão tratamento precoce. Até o presidente Bolsonaro usou essa expressão infeliz e ela não é usada. Então, nós não devemos usar essa expressão. Eu entendi quando o Piperno fez a colocação dele, ele fez a colocação porque usaram essa expressão. Não estou criticando aqui o Piperno, não. Mas falo para todo mundo. Pare de usar esse termo que ele não existe, ele é inadequado. Piperno, em seguida o Constantino. Não, é super rápido. Inclusive o Serrão já se antecipou o que eu ia dizer para ele, que lá no discurso da ONU o presidente falou sim em tratamento precoce. Constantino, agora sim, você. Não, Paulo, eu nem pedi a palavra. Por mim está muito claro, então, que a gente tem que escutar o que o Ministério da Saúde diz e as minhas dúvidas eu jogo para debaixo do tapete, porque o que eu sei é que eu me vacinei, eu não faço campanha contra a vacina, não. Mas o que eu sei é que teve um surto enorme em Israel, com a população toda vacinada quase. Nos Estados Unidos, idem. As pessoas têm sempre que encaixar dentro de uma narrativa, né? Então a pessoa vai, não, porque relaxou, não, porque aglomerou. Aí fazem estudos para concluir que a aglomeração do Black Lives Matter não tem problema, mas a do Trump tem. Então eu estou um pouco cansado disso tudo. Eu fico com a minha humildade e o meu silêncio. Bruna, você. Minhas dúvidas, com o meu ceticismo, porque a história da ciência, a história da medicina não teria avançado um passo e jamais seria capaz de avançar se ela se submetesse a quaisquer orientações de burocracia de Estado.